Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tereza Cristina, sejam muito bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu quero convidar vocês a estudar um pouquinho comigo sobre hipertensão arterial. E aí, vamos estudar juntos? Hipertensão arterial é uma doença crônica e sua principal característica é o aumento da pressão arterial, que pode ser maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Ela pode estar relacionada a distúrbios metabólicos, pode estar relacionada também a alterações funcionais e estruturais de órgãos do corpo humano e também pode estar relacionada à presença de fatores de riscos próprios do indivíduo, que é o que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. A hipertensão arterial pode levar a consequências como acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, doença renal crônica, entre outras. E essas são algumas das complicações da doença que eu vou abordar num próximo vídeo, tá certo? Nesse vídeo nós vamos estudar sobre a fisiopatologia da hipertensão arterial, epidemiologia e as manifestações clínicas da doença. Então vamos lá? No Brasil, a hipertensão arterial, juntamente com outras doenças cardiovasculares, atingem cerca de 32,5% da população adulta, ou seja, 36 milhões de adultos. São mais de 60% de idosos e isso contribui direta ou indiretamente para 50% das mortes causadas por doenças cardiovasculares. Junto com a diabetes mellitus, as complicações da hipertensão, sejam elas cardíacas, renais ou acidente vascular encefálico, tem impacto elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar. A hipertensão e as doenças cardiovasculares são também responsáveis por alta frequência de internações com custos socioeconômicos elevados. Para a gente entender melhor sobre a hipertensão arterial, é importante a gente tentar entender primeiro o que é a pressão arterial. A pressão arterial é a pressão, ou seja, a tensão que o sangue exerce dentro das artérias. Esse desenho ilustra bem isso. O sangue circula no interior dos vasos e sempre vai exercer uma pressão dentro desses vasos. Toda vez que o sangue é bombeado para fora do coração, é gerada uma tensão dentro das artérias que vão receber esse sangue. E isso aí é o que a gente chama de pressão arterial. A pressão arterial é medida ou aferida por um aparelho que é chamado de esfingnomanômetro e ela é representada pela combinação de dois números. Então, por exemplo, quando eu vou aferir a pressão de uma pessoa, eu posso encontrar os valores como 120 por 80, 110 por 70, 140 por 90 milímetros de mercúrio, que é a unidade de medida que é utilizada. Esses valores, por exemplo, 120 por 80, correspondem ao movimento de contração e relaxamento do coração, que é chamado de sístole e diástole. A sístole é o movimento de contração do coração e a diástole é o movimento de relaxamento do coração. Aqui nesse desenho, a gente pode ilustrar bem esse movimento. O primeiro desenho mostra a sístole, onde o coração contrai e o sangue sai pelas artérias. Já o segundo desenho mostra a diástole, onde o coração relaxa, se enche de sangue novamente. Então, quando a gente tem, por exemplo, 120 por 80 milímetros de mercúrio, o 120 corresponde à pressão sistólica, que é a pressão com que o sangue é ejetado do coração para o interior das artérias. Já o 80 corresponde à pressão diastólica, que é a pressão de relaxamento do coração que ocorre quando ele se enche de sangue novamente. Bom, entendido o que é a pressão arterial, agora a gente precisa entender que para que a hipertensão ocorra, deve haver uma alteração no débito cardíaco e na resistência vascular. Tá. Mas o que é débito cardíaco e o que é resistência vascular? É simples. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que é bombeado do coração para o corpo através das artérias por um período de 1 minuto.
Essa quantidade varia de 5 a 5,5 litros por minuto, mais ou menos. Para entender melhor o que é o débito cardíaco, vamos brincar um pouquinho. Imagine um sistema de irrigação, de uma horta. Eu tenho uma caixa d'água e tenho também uma bomba que vai levar a água através dos canos e mangueiras para poder molhar a minha plantação. Então veja, quanto mais cheia tiver a minha caixa d'água, maior a quantidade de água que vai ser bombeada através da mangueira para chegar na plantação e maior também vai ser a pressão da água dentro da mangueira. Não é assim que acontece? Se eu tenho muita água, aumenta a pressão dentro do encanamento, dentro da mangueira, dentro do cano que vai chegar até a minha horta. Não é assim? Agora o seguinte, imagine que essa bomba de água seja o nosso coração, que a água seja o sangue, que a plantação seja o nosso corpo e que as mangueiras sejam nossas artérias. Agora ficou mais fácil, né? No nosso organismo, o processo é o mesmo. Quanto maior o volume de sangue bombeado pelo coração, maior será o quê? Maior será o débito cardíaco. E maior também será a pressão que o sangue irá exercer dentro das artérias. Será que ficou claro? Bom, já a resistência vascular é a resistência das paredes dos vasos em relação ao sangue. Então, voltando para o nosso exemplo lá da horta. Quando a água ela passa dentro da mangueira, a depender do calibre da mangueira e da elasticidade da mangueira, a pressão que a água vai exercer dentro dela é diferente, não é? Uma mangueira que é mais calibrosa, por exemplo, a pressão vai ser menor. Uma mangueira que é mais fina, a pressão vai ser maior. A mesma coisa vai acontecer também quando o sangue passar por dentro dos vasos. O sangue ele vai sofrer com a resistência dos vasos a depender do calibre e da resistência desses vasos. Por isso que ele vai receber o nome de resistência vascular. O exemplo da mangueira de calibre fino e de calibre grosso vale para a gente entender o mecanismo de vasoconstrição e vasodilatação. A mangueira de calibre fino corresponde às artérias em vasoconstrição e a mangueira de calibre mais grosso corresponde às artérias em vasodilatação. Então, quando o sangue ele passa por uma artéria com vasoconstrição, a resistência vascular fica aumentada e, portanto, ocorre a elevação da pressão arterial. E quando a artéria está em vasodilatação, a resistência periférica diminui e diminui também a pressão arterial. Essa daí pode ser uma das medidas que o organismo adota para tentar diminuir a pressão arterial. Ou pode ser também um mecanismo de ação de algumas drogas, de algumas medicações, para também tentar diminuir a PA do indivíduo. Bom, manifestações clínicas. Bom, gente, as pessoas que têm hipertensão arterial geralmente são assintomáticas. Mas quando sinais e sintomas da doença aparecem, geralmente esses sinais e sintomas podem revelar já algumas lesões vasculares com manifestações clínicas relacionadas aos órgãos que são irrigados por aqueles vasos afetados. Então, essas manifestações elas já podem se confundir com algumas complicações da doença que a gente vai falar num próximo vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo porque é importante pra gente. E eu espero vocês na próxima videoaula, ok? Um abraço.